Boa noite a todos. É a primeira vez que eu vou usar o DataShow aqui na casa, então não está ouvindo? Então é uma forma de colocar o microfone. Então eu vou ficar um pouco nervosa a princípio, mas vocês vão entender. Para quem me conhece, já está há muito tempo, né, assistindo, sabe como é que é o meu jeito mais despojado. E é a primeira vez aqui na casa, mas nossos lugares até têm utilizado esse, né, é um recurso bom. Não sei se todos lá atrás vão conseguir ver as imagens que estão aqui. Então, o tema era sobre a transformação social. Essa transformação social é uma busca nossa, né? É uma coisa em que todo mundo gostaria de ver a sociedade transformada. Que todos fossem bons. Mas nós vamos fazer uma reflexão sobre essa transformação social, como que ela ocorre, né? Então, por trás, pode passar todos até o egoísmo. Por trás de toda a desigualdade, de toda essa coisa que a gente vê, esse disparate de coisas que choca, existe então uma crueldade, um despotismo, uma desumanidade, que tudo isso está dentro do quê? Do egoísmo. Uma pessoa que é egoísta, ele é cruel. Ele é cruel. Ele é um déspota. Eu que mando. Sou eu. Eu dentro de casa, eu no trabalho, eu, né? Desumano, ao ponto de nunca se colocar no lugar do outro, né? Então, isso está inserido no egoísmo. E o egoísmo, ele gera uns vícios, que a maioria de nós já conhece, que a nossa amiga, então, na abertura estava falando sobre isso, né? Sobre o orgulho, esse orgulho que gera, inclusive, a ira, o orgulho de que não aceita que ninguém mande, que ninguém, eu que sei, eu não, baixa a bola. A vaidade, então, é a vaidade em todos os sentidos, né? Nós mulheres, inclusive, somos vítimas e ainda somos assim muito, isso está muito dentro da gente ainda, a vaidade, a grande maioria de nós, né? E a ambição, que são os chamados pecados capitais. Se eu ficar muito aqui também, o pessoal lá de trás não consegue ver, vou mais para trás. Esses tais pecados capitais, eles derivam então de instintos. O que são instintos? São coisas que estão dentro da gente, porém ainda exacerbados, quer dizer assim, ó, ainda muito grande ainda, nós ainda não conseguimos domar. Pode passar. Então, para a pessoa egoísta, e para a pessoa então que não se coloca no lugar do outro, que é desumano, é normal essa atitude, né? E a gente sabe, né? Não só, né, na relação do trabalho, mas em casa, na família, de agir dessa forma, de explorar alguém, né? De alguém explora alguém. Nessa situação eu coloquei o trabalhador e o patrão, porque é visível, né? E a gente sente quando que uma pessoa está enriquecendo, mas que os funcionários, as pessoas ao redor, do seu redor, não conseguem sair daquela situação de miserabilidade ou de desconforto. Ou então, de ficar realmente, aqui essa imagem para quem não está lá atrás, porque essas imagens, gente, eu peguei um texto e fui pegando imagens na net, né? Então ela não tem uma boa resolução, mas de a pessoa realmente viver sugando, explorando o outro. Dentro dessa coisa do egoísmo, em determinadas sociedades, estabeleceu-se coisas assim, que até hoje, para quem vive no Brasil, que olha, criar-se muro que dividem cidades dessa forma,
e que a gente conseguiu ainda nessa nossa existência ver cair em muros já, né? Muros de algumas civilizações, de algumas regiões, mas de muros que ainda são erguidos. Como pode, né? Ainda na situação nossa de hoje, 2014 anos depois de Jesus, ainda fazermos, né? Passarmos por essa situação de exploração de trabalho, né? Aqui, então, no texto que eu peguei, do Eugênio Lara, ele coloca assim, ó: útil e necessário em determinado estágio evolutivo. O egoísmo, ele foi útil e necessário em determinado estágio evolutivo. O que ele quis dizer com isso? Que em determinada época, principalmente na época lá em que a gente estagiou pelo reino animal. Quem já não viu o pássaro, a águia, quando tem dois filhotinhos, o que acontece com o outro filhote? O filhote mais forte, aquele mais robusto, empurra o outro para que o outro morra, para que só ele sobreviva. Então, no mundo animal, na época lá em que a gente estagiou no mundo animal, muitas vezes nós brigávamos para que aquilo fosse meu, né? O leão lá na matilha, ele é o dono. Aquela carne, primeiro ele tem que comer a parte para depois a família vir. Então, em determinada época do nosso estágio evolutivo, o egoísmo fazia parte da sobrevivência e no estágio, então, do mundo animal. Mas em muitas pessoas, em maioria de nós, isso ainda está muito forte. A gente ainda não conseguiu se desvencilhar desse eu primeiro. É para mim primeiro. Por mais perfeito que seja um sistema econômico, ele não se sustentará se o egoísmo, o interesse pessoal e desmedido estiver presente. Gente, a gente quer que o nosso governo, a gente diz assim, o governo tem que criar leis, tem que estabelecer formas de governo em que não haja, né, tantos problemas. Então, por mais perfeito que seja um sistema econômico, inclusive, com regras, com leis, ele não se sustentará se o egoísmo e o interesse pessoal desmedido estiver presente. Em sociedades, mesmo sociedades consideradas perfeitas por leis, se na sociedade ainda existir egoísmo dentro do coração do ser humano, ainda vai acontecer ainda coisas de fazer sofrer, de retirar, de provocar sofrimento. Porque o egoísmo é cego e não conhece o direito alheio. Se não houver mudança mental, não poderá haver mudança social. A ação prática contra as desigualdades sociais deve prevalecer. O que é uma ação prática para esse senhor que escreveu esse artigo? Nós temos que levantar bandeiras, nós temos que defender nosso espaço, nós temos que ir em busca do nosso direitos. Então, a ação prática contra as desigualdades sociais deve prevalecer, pois todas as conquistas sociais surgem do conflito, sem o qual permaneceríamos estagnados como eternos escravos. O conflito social é necessário. A luta de classes, a descentralização do poder, a luta pela hegemonia social, política e econômica, cultural são fatores essenciais ao progresso. Foi com sangue, suor e muita lágrima que nossa civilização foi construída e o seu contínuo aperfeiçoamento nunca se deu de modo pacífico. Aqui, pode passar mais uma imagem? Eu coloquei uma sobreposta à outra. Sempre nós tivemos que ir em busca dele. Então, agora, passado muito tempo, desde as diretas já, que tivemos coragem de sair à rua de novo. Mas por que a gente ficou tão apático? Porque nós tivemos um silenciamento necessário, né? E agora está bem lembrado aí, porque todos os meios de comunicação estão lembrando então sobre o período da ditadura.
Esse período da ditadura, eu fui educada nesse período. A grande maioria de nós foi educada, em que existia uma aula lá, as aulas em que diziam educação moral e cívica, né? E nós tínhamos que viver sobre aquela cartilha. A gente não pensava, a gente não refletia. As aulas de filosofia, as aulas de sociologia deixaram de existir. Então a gente não fazia reflexões sobre os nossos direitos, sobre o que era certo e errado. Nós não podíamos pensar. Existia um educador que foi assim, os educadores, pensadores, aqueles que faziam as pessoas refletirem, eles eram exilados, eles eram convidados a se retirarem do país, né? Então, nós não podíamos pensar. Então, está sendo difícil para a nossa geração, a geração em que eu participei, desenvolver esse espírito crítico. Mas a gente só vai conseguir formar uma nova mentalidade se nós tivermos união e participação. Hoje, nos municípios, foi criado o Observatório Social. Existe assim, uma entidade formada em que existe ali, nós podemos ir lá e observar o que está sendo feito, o que é mais importante para a sociedade. Mas a grande maioria não participa. Lá em Itajaí eu não vejo a comunidade participar. Eu vejo pessoas que foram assim designadas pela própria partido que está lá no poder, porque ninguém nem vai tomar conta desse direito que a gente tem. Nós nem sabemos os direitos que a gente tem. A gente acha que estudar direito é só para quem está fazendo o curso de direito. Então, lógico, além dos direitos, os deveres, mas nós precisamos conhecer, nós precisamos ir em busca de conhecimento para poder pensar melhor e entender melhor. Nós precisamos, para hoje vivermos essa liberdade, entre aspas, que a gente tem, de alguém ir lá e dar a cara para bater. Até hoje a gente precisa. Teve um tempo em que não se podia brancos e negros andar no mesmo ônibus, principalmente misturados. Ali eu peguei essa imagem porque eles estão lá no fundo. Lá no fundo. Na minha cidade tinha salão só para pessoas de cor. E ai de quem fosse na igreja e sentasse no prato. Eu peguei isso. Hoje a maioria de nós já acha um absurdo, mas precisou luta de classe. Precisou de luta de classe para se reconhecer esse direito. Precisou de luta de classe para que o trabalhador não virasse escravo, e precisa de ter lei punitiva, porque se bobeou, vira escravo. Então, as nossas leis humanas não são perfeitas, mas, segundo os espíritos falaram para Kardec, as leis vão evoluindo de acordo com a evolução moral dos habitantes do planeta. Então, algumas leis tiveram que existir, porque senão as pessoas exploram assim. Mesmo com as leis existindo, assim ainda dá-se o jeito de ludibriar, de enganar, né? Tem esse filme que eu ainda não assisti, mas eu vi bastante os comentários, não sei se vocês já assistiram, né? Mas 12 anos de escravidão. Ele foi inclusive muito premiado, indicado, né? A Oscar, e com premiações. O que trata esse filme? A história desse personagem principal, ele era um violinista no país dele. Ele estava tocando violino na praça quando aqueles que se achavam de direito foram lá e sequestraram ele e levaram ele como escravos para outra região, outro país. Como pode as pessoas fazerem isso? Ele passou por 12 anos, a esposa esperando por ele, porque ele estava tocando na praça e ele voltaria para a esposa. Mas foi feito isso. E não faz nem muito tempo, a nossa sociedade de 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, fazia isso. Os
problemas sociais tão discutidos atualmente não são somente do governo os problemas sociais. Os problemas são nossos também. Cada um de nós tem uma tarefa a desempenhar na sociedade. Gente, o Excelso, Mestre Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Assim, não é justo voltarmos as portas aos problemas sociais, deixando a responsabilidade de resolvê-los ao governo, com o pensamento errado de que os mesmos são frutos do regime. Não é a mudança de regime que vai melhorar a situação do nosso povo. Aí eu refletindo sobre isso, porque esse tema eu já falei em outro lugar, conversando assim na mesa, nós estávamos reunidos na mesa com a senhora que trabalha lá em casa. Ela disse, na casa de pessoa lá que ela trabalha, eu não posso sentar-me na mesa com eles. E tem mais, quando eu lavo as panelas, eu vejo que a comida que foi colocada para mim não é a mesma que eles estavam comendo. Para mim é sempre arroz com salsicha ou macarrão com salsicha. Arroz com salsicha. É feita uma comida separada, mas quando eu lavo a louça eu vejo que a comida, porque ela não faz a comida, ela vai e come, só que ela não pode sentar-se na mesa. É sobre esse egoísmo que a gente tem que pensar. Porque assim, quando a gente separa uma pessoa, porque para muitas pessoas ainda é normal, a pessoa a diarista ou a pessoa que limpa a sua casa, que trabalha com você, não pode sentar-se à mesa. Pare, veja e pense. A situação de escravidão antigamente e a situação de hoje. É só para uma reflexão um pouquinho nessa imagem. O egoísmo tornou-se um tremendo obstáculo ao progresso em todos os níveis de nossa sociedade. Enquanto bradamos esse bonito discurso, milhões morrem de fome e não têm acesso à saúde e à cultura. A eliminação do egoísmo é trabalho de longo prazo, mas que deve se iniciar agora mesmo, a todo momento. Então, qual que é a solução para que a gente possa acabar com o egoísmo? Primeiro, que ele é nosso. O egoísmo é nosso. E o que é visto com Kardec, para que a gente evolua, para que a gente saia dessa mesmice de deixar de ser egoísta, de pensar primeiro em mim, eu, não falou comigo, também não falo com ela, eu que sou, porque tem que partir, então, segundo Kardec, da educação. Nós tivemos uma educação, a grande maioria de nós, ainda moldadas no modo antigo, mas há que se pensar numa educação que transforme. Então diz Kardec, os espíritos falam para Kardec como teria que ser a educação correta, com a persuasão e o exemplo, pela arte de manejar os caracteres. Aí eu achei essa gravurazinha aqui, porque a maioria de nós foi educado nesse regime. Veja bem. Não sei se todos lá podem ler o que está aqui. Mas bem lá em cima está assim, ó. A melhor maneira de educar é com... Aí tem a turminha de aluno, tudo na frente. E aí ele chega e dá um tapa no primeiro da frente e fica caído, e os aluninhos respondem assim: é com o exemplo, senhor professor. Qual é o regime que nós fomos educados? Por que a gente é tão difícil de a gente sair daquela coisa? A grande maioria de nós ainda foi educado sobre esse regime. Nós nem sabemos educar com amor, nós não recebemos. Então, quando a gente vê, a gente está fazendo, porque a gente repete por erros, os erros, muitas vezes assim, sem a gente nem refletir. Nós nem aprendemos a fazer reflexões. Eu conheço uma pessoa que ele estava lavando as mãos com sabonete, fazendo lá espuminha com sabonete, uma criança ainda, fazendo espuminha com sabonete, quando o pai dele passou por ele e viu ele lavando a mão com sabonete, pá, no rosto. Pá,
por que ele apanhou? O pai não falou nada. Não se falava por quê. Não se dizia. Hoje os filhos da gente perguntam por quê. Mas por quê? Mas por quê? Quando a gente diz que não. Pois antes não se falava, não se dizia, apenas pá, pá. E hoje essa pessoa é uma pessoa difícil. Ele pensa assim, deve ser porque o sabonete antigamente se dava de presente de Natal. Não existia sabonete. E a água meu pai pagava, eu não sabia que ele pagava água. Então deve ser porque eu estava lá, ele pressupõe hoje, porque é um adulto, que ele paga as coisas e sabe o custo, o que o pai pensou, mas naquela época não se explicava, gente. E hoje tem muito adulto já de idade que ele fica irado quando a gente senta para a criança e explica. E a maioria de nós nem sabe explicar também. Nós fomos educados de, se você abrir a boca, senta, come e fica quieto. Engole o choro. Mas era. Como que a gente ainda é normal? A grande maioria de nós foi educado sobre esse sistema, né? Esse regime. E a gente tenta não repetir os erros com os filhos e a gente sofre por isso. Porque a gente sabe que a gente não deveria fazer, mas quando a gente vê, por automatismo a gente repete. Então isso tem que ser muito trabalhado em nós. E só a educação, essa educação que a Casa Espírita tenta fazer de reflexão, gente. Porque a transformação social, ela começa dentro da nossa casa. O bem, o amor que a gente quer que aconteça na sociedade, ele tem que começar dentro da nossa casa. Se você não consegue mudar, se você é dessa forma, você passa por cima do outro na rua com seu carro. Você age assim no trabalho, você age assim no dia a dia. Quando você vê, você age dessa forma. Adiante. O projeto pedagógico que possua uma natureza humanista. Como eu sou. Voltada para o bem-estar, para a alteridade. A alteridade é se colocar no lugar nas diferenças sociais, né? Nas diferenças de cada um. A construção da cidadania, a liberdade, a fraternidade e igualdade entre todos os seres humanos. Então, educar pelo exemplo. A gente mesmo, olha quantas vezes que eu vejo assim, mãe com filho levando para a escola longe da faixa de pedestre. Quantas coisas, eu só botei essas porque assim, queria ser leve, né? Mas tem quantos absurdos que a gente faz querendo que o filho aprenda e a gente fazendo errado, né? O filho aprende, nós aprendemos pelo exemplo. Então, esse encantamento da educação, não é a gente fica pensando, a educação maravilhosa, e a gente pensa na escola. Não, a educação maravilhosa começa em casa, né? Com o exemplo da gente. Então aí, isso é natural quando a gente começa a sair fora desse padrão de egoísmo. O amor se torna uma coisa natural. É natural. É normal. Então, além da educação, também nós precisamos combater o materialismo. Gente, isso que mora, aí que mora a dificuldade. Porque nós temos que vencer na vida, né? Nós temos que conquistar as coisas. Nós não podemos ficar como parasitas das outras pessoas. Cada um tem que conquistar sua casa, cada um tem que conquistar sua independência financeira. Aí o seu carro, aí o seu carro de outra marca melhor, aí o seu iate, aí o seu sítio. Então o combate ao materialismo. O modo materialista de encarar a vida reforça os vícios do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição desmedida. Então, essa reflexão de até onde que eu vou com a minha maneira de querer vencer. Materialismo é sinônimo de niilismo, do culto exagerado ao ego, do hedonismo exacerbado, do imediatismo. É a doutrina do nada após a morte. Gente, sabe o que é? Ter 14 imóveis
Mas a mulher ter que pagar, ter que ir para a fila do SUS, a mulher tem que ir para a fila do SUS. Sabe o que é a pessoa ter, mais ainda o funcionário, a pessoa que trabalha com ele ainda não é vista, não participa nos lucros? A pessoa que trabalha com você mora onde? A maioria das pessoas que moram aqui, que tem comércio aqui em Balneário Camboriú, os prestadores de serviço moram aonde? Onde é a cidade dormitório das pessoas que trabalham em Balneário Camboriú? Que tem que muitas vezes pedalar e pegar o ônibus, tem que ir para onde? Lá para Camboriú. A maioria nem sabe onde mora, e se vai até lá, tem até medo de ir em determinados lugares. Mas por quê? Aquela pessoa que está lá, ela não é um espírito, um ser humano? Você tem que saber as condições que a pessoa vive, o que você pode ajudar, o que você pode fazer. Vamos para a casa espírita, levamos sacolão, fazemos campanha, mas nem conhecemos a realidade das pessoas que trabalham conosco. Trocamos de carro, temos sítio, mas o nosso funcionário não pode melhorar o padrão? Não pode melhorar. Por que ele tem que ser diferente, tão diferente? Por que não pode trabalhar? Por que não pode ser tão dividido os lucros? Mas isso é uma coisa que é difícil de entrar na cabeça de muitas pessoas. Como? Como eu? Imagina se eu vou pagar mais, se eu vou pagar... Não, aí vai sobrar menos para mim. Então, a maioria de nós achamos que nós temos liberdade, né? A maioria de nós somos manipulados pelo materialismo. A maioria de nós vive a gente não tem pensamento próprio. É difícil a pessoa que pensa por ela própria, de criar um mundo próprio. Nós nem conseguimos criar o nosso próprio mundo. A maior dificuldade no trabalho de desenvolvimento mediúnico é a pessoa se concentrar. É muito difícil a concentração. Ai, mas por que é tão difícil me concentrar? A maioria de nós nem tem mundo próprio. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele discorre o seguinte, que a gente não deveria ficar lendo. Na época de Leon Denis, isso no ano de 1900, assim, 1890 para 1900, ele dizia, na época, que a gente não devia ficar lendo revistas. As revistas da época de Leon Denis eram assim, mais grossas. Ele dizia que a revista cria um pensamento macaquinho. O que é um pensamento macaquinho? Que fica pulando, você não para num lugar só. Então a pessoa não absorve um conteúdo. Tadinho dele se ele vivesse hoje. Porque hoje, além da velocidade das informações da televisão, e que estuda, tá? Que todo comercial e todo programa de televisão estudam como manipular as nossas cabeças. A gente não imagina, a gente acha que a gente escolhe a roupa. Que escolhe a roupa? A gente é levada a escolher a roupa. Tem aquelas pessoas que vão lá e dizem a moda, qual é a moda? Mulherada, a moda para o inverno vai ser marrom. Marrom. Vai ser, para o verão vai ser floral com tons de verde. E a gente acha que vai lá escolher a roupa. Que nada. Nós estamos vivendo que manipulados para consumirmos e sem raciocinarmos o quanto que aquilo é importante ou não para a nossa felicidade. E vamos educando as nossas filhas assim, né? E que os passeios são no shopping. E que se não voltarmos pelo menos com 2 sacolas, não sairemos felizes. E é difícil, gente. Pior que isso, está tão incutido em nós, principalmente as mulheres, que eu não consigo passar na frente de uma loja de calçados sem olhar e desejar. A minha cabeça se vira sozinha. Eu não quero, eu já tenho sapato o suficiente. Ah, não, mas está na promoção. Ah, não, mas daquela cor eu não tenho.
a gente fica então inserido num contexto em que é normal. A minha avó, já falecida, amada e que me educou a ser espiritualista, porque ela me ensinou a orar, ela me ensinou a amar, a crer em Deus. Quando ela desencarnou, nós conhecíamos a avó, a gente abriu o guarda-roupa pelos casaquinhos que a avó tinha, 2 casaquinhos. Aqueles casaquinhos a gente conhecia a avó de longe. E aqueles casaquinhos ainda foram disputados por nós. Sabe que, não sei daqui quem já teve voz que tinha um casaquinho que era conhecido. O casaquinho da avó. Meu Deus, hoje se um casaco a gente usa mais de uma vez, não pode. Pode uma coisa dessa, a gente ficar inserido nesse contexto assim, a gente está sendo manipulado. E viver nessa situação então, né? De que a maioria das pessoas que moram ali trabalham aqui. E como não querer ter o que esse tem? Gente, eu tive uma lição tão grande na minha vida, assim que eu pude, porque eu venho de uma origem assim, bem humilde. A nossa casa na infância, ela tinha frestas na parede, que não precisava nem a pessoa que estava fora bater para ver se a gente estava em casa. Era assim, a gente andava de roupa da escola a semana toda, de conguinha, porque a gente nem tinha roupa para usar, né? Quando chegava em casa, era guardadinho aquilo, então, resumindo, uma origem muito humilde e com dificuldade para estudar, para trabalhar, e tudo que eu queria era chegar nisso, não é verdade? Quem que não quer? Quem vive na dificuldade, com problemas de umidade, que não tem segurança, com problemas de tudo que nós queremos é chegar nisso. É ter esse conforto, é ter condições de ter um ar-condicionado nesse verão, de vivermos confortavelmente. Só que, quando nós construímos a nossa casa, nós construímos numa rua simples, em que a melhor casa era a nossa. E nós colocamos muros altos, com interfone pelo lado de fora. As crianças todas da rua, o que criança faz quando vê o interfone? Era novidade na rua. Eles queriam ver tudo que tinha por detrás daquele muro. E eles nem eram tão ruins assim, mas a gente se irritava com aquilo. Fazer o trabalho, então, de abrir o muro. Nós tivemos que desconstruir, no caso de nos relacionarmos com as crianças da rua e abrirmos o muro. Porque, de uma certa forma, eu criei isso. Para eles, aquela casa, de uma certa forma, afrontava a situação que eles viviam. E como é difícil, no final, eu me sentia envergonhada mesmo, muitas vezes, de voltar para casa e olhar aquela situação. E a gente cria e vai fazendo, vai passando, e ao mesmo tempo tentar se inserir. Então as crianças que mais me incomodavam com a campainha, eu comecei a dar presentes. E a pipa caía pela lá de dentro, eu ajudava eles a pegar, porque tudo que eles queriam quando eles deixavam a pipa ou a bola cair lá para dentro era entrar lá. Principalmente se eu não estivesse em casa, na verdade. Era uma forma de ver, já que tinha muro. Então nós vamos criando situações em que nós depois temos que ir desconstruindo isso. E é difícil, é muito difícil pra gente, sabe? Pode passar. Então, uma outra forma de a gente acabar com o egoísmo, além das reflexões da educação, né? De ir combatendo o materialismo, é nós termos certeza, convicção de que a gente é imortal. Se a gente não tem essa certeza, é por isso que a gente então vai querendo só conquistar, só ter, né? A maioria de nós não sabe, não tem nenhum. Eu acho. O que vocês acham? Eu sei mais ou menos. Então ter essa certeza da imortalidade, isso faz com que a gente vá quebrando um pouquinho esse nosso orgulho, né? Eis aí uma forma indireta de se destruir o egoísmo. Na medida em que o ser humano sai de si mesmo, sai da sua concha, do seu casulo e contempla o outro, o mundo, o universo em que vive,
agora sobre um outro enfoque, transcendente e imanente ao mesmo tempo. Então, ter essa certeza de que a vida continua. Ter certeza de que as pessoas diferentes, os animais diferentes, são todos nossos irmãos. Todos. Não separarmos nada. Porque ele é funcionário, porque ele é de um jeito, porque ele é de outro. São todos nossos irmãos. Trabalhar esse amor, trabalhar essa... Sabe quem que faz mais ainda os animais continuarem a ser egoístas? Somos nós. Hoje, se a gente relaciona com o amor, com a vontade de tornar tudo melhor, os animais sentem essa vibração e eles também. Hoje está num período em que os animais estão mais nos ensinando a amar do que nós a eles. Desenvolvermos então isso em nós, não importa como e quanto eu me esforçar para ajudar alguém que precisa, ou um animal que precisa. De fazermos tudo que tiver ao nosso alcance para sermos melhores. Quem que disse que o cão e o gato não são amigos? Então, terminando, essa frase então dessa monja: faça o bem, fale o bem, pense o bem. Perceba que cada ser que encontramos é um ser iluminado, disfarçado, a nos mostrar o caminho. Gente, sabe que os nossos amores, eles não vêm como nossos familiares. Às vezes vem vem um marido, ou vem uma filha, mas a grande maioria na nossa família não são de amores. São de desafios nossos para essa vida. Muitas vezes o nosso amor de outra vida, ele vem como nosso funcionário, como nosso vizinho, como nosso amigo, como uma pessoa que você não enxerga como igual, só porque ele está numa situação diferente. Aquela pessoa humilde, muitas vezes ele é muito mais espiritualizado do que você. Ele tem muito mais a contribuir de amor do que você. Chico Xavier se aposentou fazendo trabalhos assim, de humildade, capinando. Sabe que tem pessoas que nem falam com quem capina ou quem varre a rua. Chico Xavier podia estar ali naquela condição. Tinha muito mais a ensinar do que aqueles que acham com quem você está falando, aqueles que pensam diferente. Então, que a gente possa ter certeza dessa imortalidade nossa e de ver em cada um que a gente encontrar, como um anjo, é o que a monja diz, como um ser iluminado disfarçado a nos mostrar o caminho. Uma boa noite para todos. Eu espero que eu possa ter auxiliado na reflexão de hoje. Uma boa noite. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos. Estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.